Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui juntos para o estudo do Livro dos Médiuns. Antes vamos fazer o nosso preparo, nossa prece inicial. E o preparo da obra Tempo para Entendimento são mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. A mensagem tem título Influências. Hoje quero lhes falar sobre influências. Vocês hão de pensar que tudo o que lhes dizemos já é sabido, já foi dito e é óbvio. Mas reflitam, será que estão ouvindo os bons conselhos? Será que estão conduzindo suas vidas, seguindo os preceitos de amor, de fé, de esperança e de caridade? E quanto à revolta, à dúvida, à intolerância, será que estão deixando que toda essa negatividade ocupe suas mentes? O que estão fazendo pela sua saúde? Estarão abusando de determinados alimentos que só podem lhes fazer mal? Ou estarão deixando de consumir o que seus organismos necessitam? Ambientes onde o álcool impera, onde há desavenças provocadas pelo seu abuso, atraem influências de espíritos sofredores e discórdias. Nem sempre é possível evitarmos estar em contato com tais ambientes, mas, nesses casos, elevem seus pensamentos ao alto e peçam para que sejam resguardados de mais influências. Desde a infância, somos influenciados pelo ambiente que nos rodeia. São introjetados em nossos pensamentos exemplos, nem sempre positivos, da sociedade, da família. A cultura, a observação, o constante desejo de progredir contribuem para a suplantação de quaisquer influências recebidas. Não se deixe influenciar pelo que os meios de comunicação divulgam. Pensem que por trás de tudo há uma intenção. Evitem o quanto puderem influências que possam lhes trazer insegurança, medo, dúvidas. Procurem ambientes saudáveis, sejam amigos, sejam corteses. Contribuam com suas presenças, com suas palavras, para que o amor, a compreensão, a delicadeza no tratar estejam sempre a serviço de seu próximo. Procurem a felicidade, procurem suplantar suas dores. A prece tem o poder de curar, pois estarão entrando em contato com espíritos iluminados, com seus guias, com os médicos do espaço. Resguardem as crianças de más companhias, observem com quem estão se relacionando. Resguardem os velhos de aborrecimentos, de lembranças desagradáveis. Resguardem seus amigos de palavras rudes, de desconfiança, de falta de compreensão. Resguardem todos a quem amam de agressividade, de sentimentos negativos. As palavras de Jesus e de outros grandes mestres influenciam há tantos séculos populações. Muitas vezes o radicalismo das religiões impede que o verdadeiro sentido de suas missões seja lembrado. O amor, a simplicidade, a certeza de que existe um Deus, que é só bondade. Francisco de Assis influenciou com o exemplo de sua vida tantas gerações. Que força de caráter, com que força a sua fé transformou tantas pessoas. A influência dos bons espíritos aqui presentes há de fazer com que se sintam confortados, se sintam renovados, se sintam capazes de conseguirem suas curas e alívio para os sofrimentos do espírito. Quando o coração está desanuviado, tudo fica mais fácil. Cuidem-se sempre, afastem-se de maus pensamentos e más influências. O sentir-se feliz facilita seu caminhar e cria à sua volta uma aura límpida que é sentida por todos. Fiquem na paz de Jesus, de Maria, das forças da natureza, do mar, do céu, do sol, da terra e das águas. Então vamos nos unindo em prece, levando o pensamento a Deus e agradecendo por essa reencarnação, por essa vida, que Ele nos dê força, nos inspire na prática do bem, do amor, da caridade, e que tenhamos um bom entendimento nesse estudo de hoje. Que Jesus nos envolva em sua luz, envolva os nossos lares, graças a Deus. Bom, pessoal,
Dando continuidade, então, ao estudo do Livro dos Médiuns, na semana passada nós passamos 2 vídeos sobre a vida do Peixotinho, que foi um médium de efeitos físicos, e com as perguntas e as respostas que foram dadas, mais esse vídeo, nós encerramos a série de efeitos físicos, e agora vamos para a mediunidade de evidência, vamos para um estudo mais profundo da mediunidade, da chamada dos fenômenos inteligentes, das comunicações espirituais. E o capítulo de hoje é sobre as comunicações visuais, as manifestações visuais. Então, no item 100, são várias perguntas que são feitas. A primeira: podem os espíritos tornar-se visíveis? Resposta: podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém, isso é mais raro. Por que durante o sono é mais fácil? Porque todos nós, durante o sono, estamos em desdobramento. Nós estamos literalmente naquilo que nós chamamos de vida espiritual, o nosso corpo espiritual. Quando em estado de vigília, acordados, lúcidos, só verão os espíritos aqueles que tiverem uma condição orgânica, porque a mediunidade é uma condição orgânica, ligada a vários fatores. Há uma glândula que nós temos no cérebro, que nós vamos estudar hoje, que é a glândula pineal, e outras características, outras particularidades do espírito. Então, eu queria diferenciar novamente a evidência da materialização. Materialização nós já estudamos. É quando o espírito fica impregnado do fluido do médium e ele aparece, se torna tangível, palpável. Todo mundo vê. Agora, a vidência, a condição mediúnica da vidência, só o médium vidente vai ver um espírito. Se você tem uma sala com 10 pessoas e um só é médium vidente, só esse vai ver o espírito. Mas se o espírito se materializar, os 10 vão ver, porque ele está revestido de matéria do nosso plano. Então, durante o sono, nós estamos desdobrados com o nosso corpo espiritual, na chamada esfera espiritual. Então, nós não olhamos com o olho físico, são os olhos do espírito. Dando um pulo aqui na questão número 11. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? O que vocês acham? Dá para conversar com o espírito que apareça? Resposta: perfeitamente, e é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja, em que se pode ser útil. Se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Então, o que a espiritualidade aqui responde, que é possível sim travar conversação. Diz que é perfeitamente possível e é mesmo que se deve fazer em tal caso. Isso se a pessoa não sair correndo, né? Porque a maioria de repente vai sair correndo. Mas por que ele dá essa resposta? Que se um espírito aparece, provavelmente tem algum propósito. Se é um espírito sofredor, ele pode precisar de ajuda. E daí vem a mediunidade, o bom uso da mediunidade. E se for um espírito superior, bondoso, de repente é para trazer um conselho, uma informação útil, importante. Mas o que a gente costuma fazer nas casas espíritas é com que esses fenômenos aconteçam dentro da casa espírita, embora quem é médium o tempo todo, e vai saber lidar com essa situação. E essa é a diferença do médium que estuda, do médium que trabalha. Ele vai saber lidar com aquela situação, ele não vai ter receio, ele vai tirar um propósito útil dessa capacidade mediúnica.
E a mediunidade sendo uma condição orgânica, é óbvio que isso foi planejado do lado de lá. Se foi planejado, com que objetivo? Normalmente é para o crescimento do médium, é para acelerar o progresso espiritual daquele espírito que está encarnado, tem débitos do passado, como todos têm, e é dado a ele uma oportunidade para ele, através da mediunidade, participar de trabalhos de socorro espiritual, por exemplo. Tá? A pergunta número 13. As pessoas que vemos em sonho são sempre as que parecem ser pelo seu aspecto? Vou repetir. A pessoa que aparece num sonho são sempre as que parecem ser pelo seu aspecto? Resposta. Quase sempre são mesmo as que vossos espíritos buscam ou que vêm ao encontro deles. Então, normalmente, uma pessoa, um espírito que a gente tem contato, né, é a pessoa que você tem alguma afinidade ou que está vindo ao teu encontro por um propósito. Você tem alguma relação com aquele espírito, né? E em sonho é aquela tal negócio. A pessoa, às vezes, fica preocupada em interpretar o sonho. Nem sempre é possível. Porque quando nós acordamos, e cada pessoa tem uma característica diferente, alguns lembram vivamente do sonho e podem descrever quase que integralmente o que viveram quando estavam do lado de lá desdobrados. Mas outras vezes nós misturamos aquela visão da vida espiritual que nós tivemos com coisas que nós trazemos na nossa memória, no nosso cérebro. E aquele sonho, vamos dizer, fica distorcido, ele foge um pouquinho da realidade. Ele não é, a pessoa não descreve fielmente o que ela viveu, porque tem a interferência da memória cerebral, da vida presente. Então, nem sempre o sonho também, ele é totalmente fiel ao que você viveu na vida espiritual. E, em muitos casos, a pessoa não lembra, simplesmente não lembra onde esteve. Dorme, apaga e acorda e não tem essa recordação da sua estadia do outro lado. Muitas pessoas ficam, às vezes, assim, querendo ver espíritos. Tem aqueles que têm medo, não querem nem saber disso, mas existem aqueles que querem ver. E tem um depoimento aqui engraçado até do Chico Xavier, está registrado no livro Momentos com Chico Xavier, de Adelino da Silveira. E aí Chico dá uma resposta a uma jovem que queria desenvolver evidência. Para quê? Para ver os bons espíritos. Ela queria evidência para ver os bons espíritos. E aí Chico Xavier responde assim: quem vê o lírio também vê o sapo. Ou seja, ele está dizendo, olha, você pode até querer ver os bons espíritos, que são o lírio, mas você vai ver o sapo também, você vai ver coisa feia também. Porque a pessoa que tem a evidência muito acentuada, e tem relatos muito interessantes, de pessoas que estão no ambiente e ela não sabe quem é encarnado e quem é desencarnado. Tem várias histórias assim. O próprio Divaldo, recentemente, tem um filme onde isso fica muito claro, né? Ele trabalhou numa repartição pública e tinha uma funcionária que dava o toque para ele. Chegava alguém, ele olhava para ela, ela falava, tá aí sim. Ou então não está. Quando não estava é porque era um desencarnado. Então isso é muito interessante, né? Então a evidência pode chegar a esse ponto do médium não saber distinguir quem é encarnado e quem é desencarnado. Então, da mesma maneira que aparece um espírito neutro ou bom, você vai ver espíritos que estão sofrendo muito, às vezes deformados. Isso não é muito agradável, principalmente se for no meio da noite, se acordar na madrugada, né? Quando você já voltou para o corpo físico e você se dá, assim, dá de cara com o espírito que você tem a capacidade de evidência e que não é muito bonito, não é muito agradável. Então, às vezes, é melhor não ver, principalmente se não estiver preparado para isso, se não for para uma finalidade útil. Mediunidade não é brincadeira. Mediunidade é coisa séria, por isso precisa ser estudada
A pessoa precisa entender o propósito daquilo, que quase sempre está ligado a uma necessidade evolutiva da pessoa. Tá bem? Bom, nós estamos no capítulo 6, no item 100, que são várias perguntas. Então é o 100.16 agora. É a 16ª pergunta. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Por que vocês acham que a visão é mais frequente quando a pessoa está doente? Tem a ver com o corpo espiritual, tem a ver com desdobramento. Resposta: elas ocorrem do mesmo modo quando estás de perfeita saúde. Simplesmente, no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. É muito comum pessoas mais idosas, que na verdade estão no fim do seu vigor físico, às vezes estão no leito do hospital, ou está em casa, aquela vovó bem velhinha, o vovô estão bem fraquinhos, quase passando para o outro lado, e elas começam a falar: eu vi minha mãe, vi minha avó, e tem gente que não entende, não entende isso e diz assim: está vendo coisa, está delirando, e não é, não, pode até ser, mas em muitos casos, eu me arrisco a dizer que na maioria dos casos, aquela pessoa está vendo mesmo alguém. É porque o fluido vital já está indo, o corpo espiritual já está querendo se desligar, os laços estão mais frouxos. E é como se ela, então, desdobrasse um pouquinho só, o suficiente para ter a evidência, está vendo com os olhos do espírito, e ver pessoas que estão do outro lado. Às vezes vem ver até pessoas que estão ali para recebê-la no lado espiritual. E todo desencarne, pelo menos daqueles que têm o merecimento, com certeza, existem grupos, equipes espirituais preparadas para desenlaçar esse corpo espiritual do corpo físico. Da mesma maneira que na hora de encarnar, na fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, e um espírito é ligado ali, ele não cai do céu, não é a cegonha que traz, é uma equipe espiritual que vem trazer aquele espírito ali para o processo de encarnação. Então existem equipes para a encarnação e equipes para a desencarnação, tá bom? De acordo com André Luiz, existe uma glândula no nosso cérebro. Vou mostrar uma figurinha agora para vocês. Para mim aqui é a figura 30. Vejam a figura 30. A glândula pineal. Ela tem um apelido, epífise. Dá para reparar, é uma bolinha lá no meio do cérebro. Tá? Se você pegar aqui entre os olhos, colocar o dedo assim, imaginar uma linha até o meio da cabeça e outra aqui no topo, o ponto de interseção é onde fica a glândula pineal, fica bem no centro do cérebro. Ela tem o tamanho de uma ervilha. Essa glândula, anos atrás, era quase que uma glândula, como se fosse uma coisa ali inútil no organismo. E não é. André Luiz, e essa obra Missionários da Luz é de 1940 e pouco, 1945, diz que a glândula pineal tem uma função endócrina. E na época devem ter lido isso, que nada, a glândula pineal não serve para nada. Tempos depois, bem mais tarde, descobriu-se que a pineal segrega um hormônio, então tem uma função endócrina, chamada melatonina, que regula o sono. Então, isso é uma revelação que a espiritualidade fez através de André Luiz, falando dessa função da glândula pineal. E ela também é captadora de ondas eletromagnéticas. Ela tem umas características de captação de onda. E vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos tentar conhecer um pouquinho mais a glândula pineal.
Vocês olhem aí a figura, que para mim é a figura 40, aí já é uma tomografia, né? Como se fosse um raio-x lá do cérebro, e dá para ver a pineal lá no meio da cabeça. Vocês veem o cérebro, a caixa craniana, né? E está ali a pineal no centro do cérebro. Existem pesquisas, tem um amigo conhecido aí da USP, que é médico, que faz uma pesquisa sobre a pineal, e depois de muitos estudos, chegou-se à conclusão que é muito possível, e ele afirma que é assim, que a capacidade mediúnica esteja ligada à presença de certos cristais na glândula pineal. Seria um processo de cristalização, cristais de apatita. O que é apatita? É um mineral metabolizado pelo organismo. Ele está presente nos dentes, forma o nosso dente. Então, a glândula pineal, que antes se acreditava que ela ficasse calcificada e não tivesse efeito, e aí vou mostrar outra figura para vocês, a figura 41, que é um corte na pineal. Foi feito um corte na glândula pineal e dá para ver aí cristais de apatita, com as setinhas, mostrando algum deles, que são vários. Então, parece que as pessoas que têm mais cristais de apatita é como se tivesse uma anteninha no cérebro. Sabe aquela antena que você bota um bombril para captar melhor as ondas? Digamos que o médium ele tem esse bombril no cérebro, né? Ele capta melhor as ondas eletromagnéticas. Então, a pineal, além de ser uma segregadora de hormônio, ela também teria essa condição da apatita, ter uma grande atividade elétrica. E ela se torna diamagnética, ela interage com campos magnéticos. Tá bom? Então seria essa a característica, uma das características do médium. Ele tem na pineal uma condição orgânica, portanto planejada, em que ele capta ondas eletromagnéticas num nível que o outro não capta. Ou seja, ele tem uma anteninha no cérebro. Um celular, ele emite e capta ondas. A pineal é como se fosse algo no cérebro que capta as ondas. E quem tem mais cristais teria mais condição de captar essas ondas. Agora, essa seria uma das características do médium. Outra seria o desdobramento, mais fácil, e outras características. Tá bem? Então, isso hoje já é pesquisado por médicos. Eu tenho repetido aqui, a Associação Médico Espírita, a AME, né, que tem condições hoje de realizar certas pesquisas e desenvolver certos trabalhos que no passado a gente não tinha. Então, nós começamos a ver cada vez mais uma integração entre a ciência e aquilo que a espiritualidade nos revela. E eu tenho dado aqui, ao longo dos estudos, não só aqui, como também na Gênese, vários casos em que as informações vêm da espiritualidade, informações científicas, e que mais tarde, anos depois, isso é comprovado. Então, a glândula pineal é muitíssimo importante. Eu fiz algumas anotações aqui, a título de complemento desses dados. Essa glândula pineal com os cristais, o cristal, quando é cortado, o cristal de apatita, ele se apresenta em lamelas, e isso revela a idade da pessoa. Da mesma maneira que um tronco é cortado e aqueles círculos concêntricos mostram a idade da árvore, a pineal também indicaria a idade da pessoa. E conforme a pessoa avança na idade, a tendência é aquela capacidade mediúnica da incorporação, que seria aquela situação que eu citei no último estudo, de um espírito próximo, perispírito com perispírito. Há uma ligação mental. E o médium ou psicografa, ou ele fala, né? Quer dizer, o espírito fala através do médium, isso seria diminuído com a idade e aumentaria a capacidade de desdobramento.
e o magnetismo da pessoa também aumenta com o desdobramento. Então, pessoas de mais idade, elas tendem a ser melhores médiuns de cura, tá bem? Mas é lógico que isso depende da condição mediúnica, depende da atuação dos espíritos. Nós temos casos de pessoas idosas e que continuam com a mediunidade de incorporação bem acentuada, por exemplo, o Divaldo, né? Então, há assim, uma variação nesse aspecto. Então, é isso que eu queria falar sobre a pineal. Eu depois, se vocês quiserem, eu posso indicar estudos sobre a pineal. Vamos continuar aqui no Livro dos Médiuns, no item, na pergunta número 22. Melhor, na 21. Vamos recuar na 21. Como pode o espírito fazer-se visível? Resposta: o princípio é o mesmo de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Um detalhe importante: quando um espírito aparece e o médium tem a vidência, a condição de ver o espírito, digamos que seja alguém conhecido, alguém da família, por exemplo, uma mãe que desencarnou aos 80 anos. Pode acontecer do médium, ao ver esse espírito, aquele que foi a sua mãe com 80 anos, ele não o veja com a aparência física de quando ela tinha 80 anos, mas quando tinha, por exemplo, 50 anos. Por quê? O perispírito, ele é extremamente plástico, deformável, dependendo da vontade do espírito. Então, pode agradar ao espírito se apresentar numa forma que não é necessariamente a forma que aquela pessoa tinha ao desencarnar. Isso não só é possível, como é muito comum. A pessoa diz: eu vi fulano, mas eu vi quando tinha tantos anos, inclusive em sonho, em desdobramento. Sonhei com fulano de tal, que já desencarnou, mas não é da forma que ela desencarnou, estava mais jovem, mais bonito ou mais bonita, entenderam? Porque nós temos essa condição de, pela vontade, o espírito moldar o seu corpo espiritual, diferente do corpo físico, né, que qualquer alteração demora muito. 22. Pode o espírito propriamente dito fazer-se visível ou só o pode com o auxílio do perispírito? Resposta: no estado material em que vos achais, só com o auxílio de seus invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sob esse envoltório é que aparecem às vezes com uma forma humana ou com outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz, como na obscuridade. Vocês entenderam a pergunta de Kardec? Pode o espírito, propriamente dito, o espírito, fazer-se visível, ou só pode com o auxílio do perispírito? Ele está dizendo, porque o espírito, ele não é o corpo espiritual, o espírito é consciência, é uma inteligência, é uma luz, isso não tem forma. Diz os espíritos que é como se fosse a chama, um clarão. Está lá no Livro dos Espíritos. Agora, esse espírito, ele se reveste de matéria, que tem a forma humana, cabeça, tronco e membros. Tá? Então, a resposta que o espírito dá aqui é que no estado material em que vos achais, vocês são muito materiais, está dizendo ele assim. Só com o auxílio dos seus invólucros semimateriais, o que são os invólucros semimateriais? É tudo que compõe o perispírito. Só com esses invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Então, no nível evolutivo que nós estamos, nós não vamos ver o espírito na sua forma pura, como chama, como clarão, como consciência. Os espíritos superiores conseguem perceber e ver isso. Então, quando o médium vidente diz que viu um espírito, na verdade está vendo a sua forma, está vendo o seu corpo espiritual. Da mesma maneira que quando a gente olha o encarnado, não está vendo o pensamento do encarnado, não está vendo a consciência, está vendo o corpo físico, né?
a consciência, o pensamento se manifesta através das palavras, e assim é no mundo espiritual também. O espírito manifesta a sua inteligência, e o que nós vemos é o perispírito, o corpo espiritual, que, repito, é matéria, mas não é a matéria do nosso plano, não é a matéria da tabela periódica. Aliás, falando do corpo espiritual, vale lembrar, eu já devo ter dito antes, que lá na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, há uma passagem que Paulo de Tarso diz: assim como há o corpo animal, há também o corpo espiritual. Gente, isso está na Bíblia. Paulo de Tarso fala que assim como há o corpo de carne, animal, existe também o corpo espiritual. Tá? Então, esse ensinamento a respeito do corpo espiritual, que Kardec deu um nome alternativo, né, de perispírito, é um ensinamento muito antigo. Você vai lá nas crenças mais antigas e se fala desse corpo. Não é invenção dos espíritas. Pergunta 23. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensando o fluido do perispírito. É assim que a gente consegue ver o espírito? Resposta: condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação que vos faculte compreender o fenômeno, porquanto não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o torna perceptível. Quando ele fala de combinação dos fluidos, essa visibilidade da qual Kardec se reporta, ele faz a pergunta, já é aquela dos fenômenos físicos, da materialização. Lembrando lá da materialização, nós gastamos bastante tempo com ela, quando o médium fornece o seu fluido, que é o ectoplasma, exalado pelo médium. E esse fluido é combinado com o fluido do próprio espírito, do seu corpo espiritual. Isso permite não apenas movimentos de objetos batidas, mas dependendo da quantidade de ectoplasma que é exalado, isso permite que o espírito se torne visível, até tangível. Tá bom? Tá dando para entender? Então, o entendimento do perispírito, do corpo espiritual, é muito importante para o entendimento da mediunidade e de muitos fenômenos espirituais. Lá na Gênese, nós temos o estudo na sexta-feira, nós temos um capítulo 14, daqui a um tempo nós vamos estar chegando nele, que é o mais completo dentro da doutrina espírita para se falar do corpo espiritual. Fala dos fluidos, capítulo 14, os fluidos. E lá nós vamos detalhar bem o corpo espiritual. Eu convido a quem esteja fazendo apenas o livro dos médiuns para que observe lá nas nossas gravações, quando tiver o capítulo dos fluidos, se for possível, que assista esse capítulo, tá bom? Porque é muito importante para o entendimento do perispírito, porque lá a gente vai mais a fundo no estudo do corpo espiritual. Pergunta 25. Toda a gente tem aptidão para ver os espíritos? E aí, as perguntas que são feitas, vocês já, o próprio conhecimento que vocês acumulam, a própria lógica, vocês podem dar a resposta, sem ler. Então, todo mundo tem aptidão de ver os espíritos? Qual é a resposta que você daria? Resposta dos espíritos. Durante o sono, todos têm. Por quê? Porque todo mundo desdobra. Todo mundo sai do seu corpo físico com o seu corpo espiritual. Então, durante o sono, não há um habitante nesse planeta que não sonhe. Concordam? Então, todos podem ver espíritos nesse sentido, no desdobramento. Então, durante o sono, todos têm. Em estado de vigília, não. Durante o sono, a alma vê sem intermediário. Ela vê diretamente.
No estado de vigília, acordado, né, durante o dia, acha-se sempre mais ou menos influenciado pelos órgãos, pela matéria física, né? Daí vem não serem totalmente idênticas as condições nos dois casos, a não ser que o médium seja dotado do quê? Da mediunidade e evidência. Aí mesmo, desperto, acordado, no estado de vigília, ele vai poder ver naturalmente os espíritos, tá bem? 26. De que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? Depende de quê? Ele acordado, desperto, vê os espíritos. Resposta: depende da organização física. O que seria isso? Essa organização física? Depende da pineal dele, dos cristais de apatita, depende da condição dele de desdobrar, tá? Então depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Aí, no caso de uma aparição, né? De uma materialização. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseja fazer-se visível. Então, o fazer-se visível aqui, na resposta dele, é aparecer materializado. Mas a vidência também depende da organização física, depende da condição do organismo da pessoa, depende da glândula pineal também, tá bom? Então, vocês percebem que as respostas começam a vir naturalmente, com o conhecimento do corpo espiritual, da condição do desdobramento, dessa condição orgânica que alguns têm mais do que o outro, da pineal. Isso confere a maior ou menor capacidade mediúnica. E a mediunidade é muito diferente de pessoa para pessoa. Alguns têm a vidência muito acentuada, veem os espíritos para tudo que é canto, com uma facilidade tremenda. É o caso do Divaldo, que tinha a pessoa para dar dica para ele: é encarnado, não é encarnado. Então é uma capacidade total assim, de evidência. Outros percebem sombras, às vezes no canto do olho, ou percebem uma forma não muito clara. Está vendo, não está vendo integralmente, não está vendo às vezes todos, porque você pode ter vários desencarnados e, por exemplo, condições vibratórias diferenciadas em seu perispírito. Então pode ser que alguns você veja e outros você não veja, entendeu? Então essa visibilidade dos espíritos, a capacidade de evidência, ela é muito variável de médium para médium. Você tem vários médios videntes, eles podem perceber os espíritos de maneira diferente. E vai ter aquele que vê tudo, todo espírito que se manifestar ali. E aí no item 101 a gente termina essas perguntas, né? Eu vou destacar só mais umazinha aqui. Seria a 30ª, é a última pergunta. Poderiam os espíritos apresentar-se sob a forma de animais? E aí, o que vocês acham? Qual a resposta que vocês dariam? Se alguém fizesse uma pergunta: você está estudando a mediunidade, me diz o seguinte: pode o espírito se apresentar como um animal? Resposta: isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Sem ler o restante, o que acontece? Nós já estudamos, e de repente eu vou até ressaltar isso no próximo estudo, que o nosso planeta Terra é como se fossem várias esferas concêntricas, tá? Vários níveis de energia, de vibração. E nós, encarnados, estamos no núcleo, no caroço, a parte mais densa. Quando a gente desencarna, nós vamos para a faixa vibratória, compatível com a vibração do nosso perispírito. A primeira faixa vibratória é a mais densa. É aquele espírito que está com o corpo espiritual mais pesado, menos vibrante. Nós conhecemos bastante essa primeira faixa vibratória. Nós chamamos de umbral. Então, no umbral estão os espíritos em sofrimento. Nós vimos ainda há pouco, e eu dei um exemplo, de uma pessoa que pode se apresentar mais jovem, porque a vontade dela é se apresentar não quando ela tinha 90 anos, quando ela desencarnou.
e sim quando ela tinha 50 anos. Então ela quer aparecer para alguém, tem um familiar, ou um médium, ou seja, para quem for. E ela altera a sua forma espiritual e ela vai viver até na espiritualidade com aquela forma, com a idade, compatível com a idade quando ela tinha 50 anos, por exemplo, não 90. Então, de certa forma, o espírito, ele mexe, ele deforma o corpo espiritual a seu prazer. Acontece que nos planos inferiores, muitos espíritos deformam o seu corpo espiritual para assustar mesmo, tá? E alguns querem dominar pelo medo. Então, existem vários relatos, é relativamente comum, que nos planos, nos umbrais, porque o próprio umbral é como se tivesse várias faixas dentro dele, aquele umbral mais denso, mais pesado, espíritos dominadores, que impõem a eles mesmos uma forma horrível, feia, então ao ponto de quererem se parecer com animais, com garras, chifres. Em reunião mediúnica é muito comum, o espírito vem arranhando a mesa, vem grunhindo, e chega a um ponto que nessa condição mental, porque tudo é atuação da mente sobre a matéria, essa matéria do outro lado que é muito sensível aos pensamentos, que o espírito ele impõe a ele uma forma da qual depois ele não consegue sair. Muito comum isso. Quer dizer, ele pensou tanto, se impôs tanto um padrão de pensamento, que ele se vê como um animal. E ele, do outro lado, ele é visto assim. Então, olha a resposta que dão. Poderiam os espíritos apresentar sob a forma de animais? Isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Entenderam a resposta? Tem a ver com isso, com essa deformação, vamos dizer assim, uma autodeformação do perispírito. E isso é horrível, porque isso vai longe, sabe? Tem casos, eu não vou falar aqui dos ovoides, fica para depois, para um outro dia, porque é um assunto muito delicado, muito específico, mas é uma condição que o espírito ele se deforma tanto que ele começa a perder essa forma humana. Isso está gravado nele, está registrado, mas ele consegue se deformar num nível que é terrível. Outra hora nós vamos falar sobre isso. Então, essa matéria do mundo espiritual é extremamente plástica, inclusive o corpo espiritual. Tudo é plasmado pelo pensamento. A ação do pensamento sobre a matéria desse outro plano é muito potente. E aí isso permite algumas reflexões, né? A nossa natureza é espiritual, nós somos seres espirituais. Nós estamos fadados a viver a vida espiritual, onde a ação do pensamento é fundamental em tudo, não só na forma do perispírito, como no meio que nos cerca. Espíritos desequilibrados no pensamento vão gerar o quê? Um ambiente desequilibrado. Às vezes até um corpo espiritual deformado. Espíritos com pensamentos elevados, voltados para a beleza, para o bem, para o amor, vão plasmar em torno de si isso. Beleza, organização, amor. Uma das funções da reencarnação, além do progresso moral, etc., eu vou botar isso entre aspas, tá? É treinar o espírito a pensar no bem, pensar no amor, ter pensamentos elevados. Porque uma vez na matéria densa, os pensamentos dele têm influência, mas não tem tanta influência sobre a matéria densa como tem fora da matéria para essa outra matéria do chamado mundo espiritual. Então nós só vamos estar totalmente libertos da matéria, vivendo plenamente a vida espiritual, quando estivermos com os nossos pensamentos bastante elevados, pensamentos belos, voltados para o amor, para a ciência, para tudo que é bom. E aí nós estaremos liberados da matéria física. Perceberam como a evolução tem algo a ver com isso também? Então, nós temos muita coisa para aprender, muita coisa mesmo. E a mediunidade, então, é um assunto que daqui para frente a gente vai penetrar nos vários tipos de mediunidade. Tá bom? Eu vou parar nessa pergunta, nós íamos iniciar a 101, fica para o próximo estudo,
E eu peço que vocês continuem meditando sobre o capítulo 6, tá? E quem quiser avançar pode ler o capítulo 7, sobre bicorporeidade e transfiguração. Obrigado aí pela atenção, que Jesus abençoe a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.